Agora, oficialmente, né? Boa noite, meninos. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui a minha tela. Compartilhar. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá? Só me dá só um retorno aqui, só para eu saber. Beleza. Tá tranquilo. Beleza. Então, pessoal, hoje a nossa aula ela vai ser direcionada a duas novas demonstrações que talvez para vocês sejam novas aí. Nós vamos falar sobre a DRA e a DMPL. Vocês já ouviram falar ou conhecem alguma dessas duas demonstrações? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro como é que é. Uhum. Mas da DRA ou da DMPL, ou das duas? DRA. Tá. Porque hoje nós vamos falar das duas, né? Da DRA e da DMPL. Então, primeiro nós vamos começar pela DRA. A DRA, gente, é a demonstração do resultado abrangente, né? Ela é uma demonstração, vamos colocar assim, relativamente nova, né? Mas, e ela também, né, porque ela foi apresentada, né, a partir do CPC 26, e ela é uma demonstração muito simples de se fazer. Ela é uma demonstração fácil, né? Vamos colocar assim, para a gente poder elaborar. Qual que é o objetivo e a finalidade dessa demonstração, né? A demonstração do resultado abrangente, o que ela vai fazer? Ela vai demonstrar, né, tudo aquilo que afetou ali o patrimônio líquido, né, que foi, na verdade, resultante mesmo ali das mutações ali do patrimônio líquido, mas não por origem, né, que seja, por exemplo, por um aumento de capital, né, porque os sócios, né, eles aumentaram o capital ou diminuíram o capital, né, mas, na verdade, nós vamos fazer e nós vamos apresentar na DRA todos os resultados, né, de ganhos e perdas que afetaram ali o patrimônio líquido, né, mas que, na verdade, não transitou pelo resultado do exercício, porque a gente sabe que a maior parte das operações que afetam o patrimônio líquido, elas tendem a movimentar o resultado, né, que é a nossa demonstração do resultado do exercício. Mas nós vamos ver que tem algumas movimentações que não vão passar lá pela DRE. E tudo aquilo que não é passado pela DRE ali, nós vamos informar na DRA, né? E a gente vai evidenciar essa movimentação através da DRA, tá? Então, o que acontece? Por que hoje nós vamos ver a DRA e a DMPL juntas? Por quê? Porque a DMPL, ela também é uma demonstração contábil, né? Que o próprio nome diz que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Que vão mostrar ali todas aquelas movimentações, né? Que afetaram ali o patrimônio líquido. Porém, na DMPL, a gente vai demonstrar tudo, inclusive a entrada e saída de recursos que são oriundas tanto do resultado e quanto também aquelas incrementadas ali pelos sócios e os acionistas, tá? Então, aqui, olha, portanto, vamos ver aqui o que o próprio CPC 26 diz, né? Portanto, de acordo com o CPC 26, os resultados abrangentes são acumulados no patrimônio líquido e só eram evidenciados na DMPL, né? Então, isso era realmente, porque só na a gente só tinha a DMPL. Então, a partir do CPC 26, que é o CPC que vai tratar sobre essa demonstração, ele vai apresentar para a gente esses resultados abrangentes, né? E o que a gente vai considerar, o que a gente precisa, na verdade, né, considerar dentro dos resultados abrangentes. Então, a gente tem exemplos lá, né? Mudanças por reavaliação de ativos, por exemplo, eu movimentei, né, uma
uma provisão lá de reavaliação, né, reavaliação de ativos, ou qualquer um outro tipo de, de provisão, né, que a gente for ter ali dentro do nosso patrimônio líquido, ganhos e perdas, né, atoriais em plano de pensão. O pessoal que já fez aí contabilidade atorial vai saber disso, né? Ganho e perda decorrente de conversão de demonstração contábil, né? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ganhos ou perdas, né, na avaliação de ativos financeiros disponível para venda, ou seja, tudo aquilo que a gente viu na primeira parte da disciplina, né, que a gente tem aquele quadro lá, né, dos investimentos, aqueles avaliados, né, pelo o método do custo, pelo valor justo, a gente tem o valor justo por meio do resultado, e a gente tem o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, todos os investimentos avaliados por meio de outros resultados abrangentes, ele vai afetar o patrimônio líquido e, consequentemente, ele também vai afetar a DRA, tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer, vai elaborar e como nós vamos apresentar a DRA. Essa demonstração, ela pode ser feita de duas maneiras, tá? A gente pode fazer ela separadamente, pode só elaborar a demonstração, ou a gente pode divulgar ela juntamente com a DRE. Aí você vai me perguntar se nós dizemos mais como, né? A gente tem a DRE, faz a DRE normalmente, e quando terminar a DRE lá, que a gente tem o resultado líquido do exercício, a gente pode complementar a DRE fazendo ali a DRA, tá? Vamos ver aqui como que o próprio CPC 26, ele vai tratar isso, o que ele vai trazer para a gente de informação sobre isso. A demonstração do resultado abrangente deverá conter as seguintes rúbricas mínimas: resultado líquido do período, cada item dos outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza, né? Parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial e o resultado abrangente do período, né? Eu sei que ainda parece que tá, nossa, não estou entendendo nada. Daqui a pouco vocês vão ter isso um pouco mais claro. Vamos ver, continuar vendo o que a norma diz. Olha, além disso, deverá haver divulgação de resultados abrangentes totais do período atribuíveis, né, a participação de sócios não controladores e aos detentores de capital próprio da empresa controlada, né? Então, como, gente, que a gente vai apresentar a DRA? A coisa DRA, vocês vão ver que é a coisa mais simples no mundo, tá? Eu tenho aqui, olha, um modelo de DRA na tela, né? A DRA, ela sempre vai ser iniciada pelo resultado líquido do período. O resultado líquido do período é o lucro líquido mesmo, tá? Após ali os impostos. Então, a gente sempre vai começar com ele aqui, tá? Então, logo depois aqui do resultado líquido, o que a gente vai descrever? Tudo aquilo que aumentou o nosso patrimônio líquido e que não transitou no nosso resultado do exercício. Então, por exemplo, aqui eu tenho conversão em moeda estrangeira e eu tenho aqui ajustes de valor de instrumentos financeiros disponíveis para venda. Isso aqui é só um exemplo, né? E a gente, logo depois aqui, de tudo aquilo que aumentou o patrimônio líquido e que não transitou pelo resultado, nós vamos trazer tudo aquilo que também afetou o patrimônio líquido, né? Mas que diminuiu o patrimônio líquido e não transitou diretamente lá na DRE, né? Como despesa. Então, eu tenho aqui, olha, conversão em moeda estrangeira, como exemplo, né? E ajuste também de valor dos instrumentos disponíveis para venda, né? Que também ele pode ser tanto como um ganho quanto como para uma perda. Então, o que nós vamos fazer aqui? Qual que vai ser o valor do resultado abrangente? É o lucro líquido mais o que movimentou o PL, que não transitou no resultado,
menos aquilo que transitou lá no resultado, que é no PL, que não transitou no resultado, tá? É bem simples mesmo, não tem dificuldade de entender como que funciona aqui a demonstração do resultado, a demonstração do resultado abrangente, tá? Às vezes a gente fala tanto na DRE, né, que a gente fala demonstração do resultado do exercício, mas aqui no nosso caso é demonstração do resultado abrangente, ok? Até então aqui, olha, né, até esse ponto, ficou alguma dúvida dessa parte aqui teórica? Daqui a pouco a gente vai mostrar numérico, tá? Ficou dúvida aqui? Deu para poder entender como que a gente elabora aqui a DRA? Posso passar? Pode. Posso? Então tá. Ó, então, o que acontece, gente? Para a gente falar de DRA, não tem como a gente também falar de DRA se a gente não falar da DMPL, porque são duas demonstrações muito complementares, né? Porque a gente vai tratar exatamente das mutações do patrimônio líquido, nas duas, né? Então, eu vou falar das duas em conjunto, e na hora que a gente estiver fazendo o exercício, eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, olha só. A DMPL, ela já é uma demonstração já mais antiga, né? Mas que ela é tratada também no CPC 26, né? No CPC 26. E ela tem como objetivo também o quê? É demonstrar todas as variações ocorridas ali dentro do patrimônio líquido, tá? Então, conforme o CPC 16, ela vai dizer, ele vai descrever o seguinte: o resultado abrangente do período, apresentado separadamente, né, o montante do total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores, né, o que a gente deve incluir lá na DMPL. E para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectivas reconhecidos de acordo com o pronunciamento técnico, né, do CPC lá 23, que no caso seria as políticas contábeis de mudança estimativa e retificação de erro, que nada mais é do que ajustes de exercícios anteriores, né, essa questão B aqui. Então, o CPC 26, ele fala que a gente também tem que informar na DMPL a demonstração do resultado abrangente, né? Que é o que está dizendo aqui no CPC. O que mais a gente tem que informar na DMPL? Para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo do início e do final do período, demonstrando-se separadamente as mutações decorrentes do resultado líquido, de cada item dos outros resultados abrangentes e de transações com proprietários realizados na condição de proprietários, né? Demonstrando separadamente suas integralizações e distribuições realizadas, bem como modificações nas participações em controladas que não implicaram perda do controle, né? Na verdade, gente, aqui, né, o que vai realmente evidenciar aqui na DMPL? Porque o CPCs, ele vai trazer essas informações para a gente, mas fica uma linguagem, assim, bem mais técnica, né? Daqui a pouco, quando a gente vê o exemplo mais numérico, isso vai ficar mais claro, né? Então, a gente tem o seguinte, né, na DMPL. Uma parte, onde que a gente vai demonstrar, né? Cada uma das contas que estão contidas ali dentro do patrimônio líquido, né? Com o saldo inicial, né? Em 31/12, por exemplo, de X1, de cada uma daquelas contas, né? Nós vamos mostrar cada uma variação que teve ali dentro daquela conta, o que debitou e creditou naquela conta, e fechar com o saldo final daquela conta, tá? Ela tem que ser exatamente igual ao que está lá no seu balancete, porque no final a DMPL também
ela vai precisar fechar, né? Então, a gente tem aqui, olha, quanto ao total do patrimônio líquido, né? As operações que modificam o total do PL. Então, por exemplo, se teve aumento de capital, isso vai afetar o PL, né? Se eu constituir uma conta de uma reserva de lucro, reserva de contingência, reserva de reavaliação, né? Ou qualquer um outro tipo de reserva ou de ágio, isso também vai afetar diretamente lá o nosso PL, né? Distribuição de lucros para os sócios, né? Dividendos ou retiradas, isso também afeta o patrimônio líquido, porque quando eu distribuo o dividendo, o que a gente faz? Debita a conta ali, né? De lucros ou prejuízo e coloca lá, ou dividendos a pagar, ou já paga automaticamente com o dinheiro saindo ali do caixa, né? E também a gente pode acontecer durante o período de existir ajustes de exercícios anteriores, né? Então, por exemplo, a gente descobre que ficou algum dado, né, que ficou contabilizado errado no exercício anterior e é feito o ajuste dentro do exercício atual, né? Então, a gente tem uma conta específica para isso e onde a gente pode fazer esses ajustes. E como são ajustes que deveria transitar pelo resultado, e a gente não pode reconhecer diretamente no resultado do exercício, porque, conforme o princípio da competência, né, o período que isso já tinha que ter sido feito já passou, a gente faz o ajuste na conta de ajustes de exercícios anteriores que ficam diretamente no patrimônio líquido, né? E a gente também, né, nós temos isso, todas essas operações que a gente diz aqui, são operações que a gente sabe que afetam diretamente o patrimônio líquido, né? Mas nós temos também as movimentações, né, de operações que não afetam o total do PL. Então, por exemplo, eu pego um valor, né, do capital e eu vou fazer uma transferência lá para a reserva da conta de reserva de capital. Né? Eu posso transferir da conta lucros acumulados para a conta capital, né? Porque, por exemplo, eu posso pegar o próprio capital, o próprio lucro do exercício e integralizar com o capital, né? Eu posso pegar aquele lucro do exercício e constituir uma reserva de capital, uma reserva de lucros, né? Ou eu posso também criar ali, pegar toda esse lucro transferido, né? Que eu tenho de lucro acumulado e transferir para a conta de reserva de lucro, ou posso reverter uma reserva de lucro, né? Para a conta de lucros não, para lucros acumulados, ou seja, são toda movimentação que vai afetar diretamente o PL, mas não necessariamente vai mudar o valor do seu patrimônio líquido, né? Então, a gente tem essas duas operações. As operações, né, que mudam o valor do PL e as operações que não mudam o valor total do PL, tá? Então, basicamente, a gente tem essas duas operações. Só que nós temos também, né, a capacidade operacional da empresa, né, que são todas aquelas variações que aumenta ali a capacidade, né, operacional ali da empresa, como, por exemplo, aumento do capital com integralização de bens ou dinheiro, né, porque aí os sócios aumentam o capital, a gente debita ali, né, a conta de banco e credita a conta de capital social, né, ou a gente pode também, por exemplo, pegar um bem, né, e constituir ele para reserva de capital, incorporar, né, o próprio lucro líquido ao exercício, isso tudo vai aumentar a capacidade operacional da empresa. E também são ações, são movimentações, né, que vão afetar diretamente o nosso patrimônio líquido, tá? Agora, isso são as variações, né, que vão aumentar ali, que aumenta a capacidade operacional, né? Mas nós temos também de mutação ali dentro do patrimônio líquido, variações que podem reduzir
a capacidade operacional ali da empresa, né? E que também vai afetar diretamente o patrimônio líquido, por exemplo, né? Eu pegar e distribuir dividendos, né? Porque eu tiro ali da minha conta de lucros acumulados, né? E eu vou tirar ali também no meu banco e vou remunerar o sócio. Pode acontecer também, né, dos próprios sócios propor uma redução de capital social, né? Ou também quando a empresa, ela ao invés de ter lucro, ela tem prejuízo do exercício, né? Quando isso tudo acontece, o que vai acontecer? A gente reduz a capacidade operacional da empresa, a gente reduz o caixa, reduz a capacidade dela realmente operar e continuar crescendo, né? Então, nós temos também mais um tipo de variação, que são as variações que não afetam em nada a capacidade operacional, que é, por exemplo, quando a gente faz qualquer transferência entre contas do próprio grupo, né? Ou até mesmo quando a gente vai fazer algum tipo aí de ajuste de exercício anterior. Então, todas essas movimentações, gente, o que vai acontecer? Ela vai ser oriunda ali dentro do PL. Então, a gente está vendo na prática que o PL, ele necessita, né, os usuários da informação contábil, eles precisam mesmo, né, de entender tudo aquilo que movimentou ali dentro do PL. A gente viu que a gente tem operação que aumenta o saldo do PL, outras que reduzem, outras que, na verdade, né, não reduz e nem aumenta, mas nós estamos vendo aqui, né, nessa parte teórica, que essas movimentações, elas podem tanto aumentar a capacidade operacional da empresa, quanto ela pode diminuir a capacidade operacional da empresa. Então, a informação que a gente vai trazer aqui na DMPL é importante, né, para os usuários da informação contábil, para justamente eles conhecerem essa capacidade aí operacional da empresa, tá? E como que nós vamos montar, né, a nossa DMPL? Como eu disse anteriormente, a DMPL, ela vai ter que conter cada conta lá do seu patrimônio líquido. Então, aqui, olha, a gente vai fazer um quadro, né, como está aqui na minha tela. Nessa linha aqui, horizontal, a gente vai, né, inicialmente, colocar cada conta do que constitui seu patrimônio líquido. Então, eu tenho aqui, olha, a conta de capital social, no caso aqui, é integralizado, né? Se a gente tivesse uma conta de capital a integralizar, a gente também colocaria aqui capital a integralizar, né? Nós temos aqui o outro grupo de contas, reserva de capital, né? Então, eu tenho aqui, ou ações em tesouraria, né? Qualquer outro tipo de conta, a gente vai colocar aqui, reserva de capital, reserva de lucro, lucros ou prejuízos acumulados. Aí nós temos aqui, olha, que no caso, né? A gente pode demonstrar o resultado abrangente dentro da DMPL, ou nós podemos, né, também informar separadamente, como eu mostrei para vocês, né? Aí fica a critério de cada pessoa, informar junto aqui dentro da DMPL ou fazer separadamente. Eu acho, particularmente, tá, gente, fazer separado é muito mais fácil. Por quê? Porque ela é mais simples a gente demonstrar ela separadamente do que fazer junto com a DMPL, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, ensinar como que faz das duas formas, tá? Então, aí, no caso, né, quando a empresa, né, se estiver fazendo uma DMPL, que é de uma empresa controladora que tem participação em outras empresas, aí a gente precisa, conforme o CPC 26, demonstrar dentro da DMPL o patrimônio líquido ali, né, dos sócios da controladora, tá? Que no nosso caso, aqui no nosso exercício, a gente não vai trabalhar muito com essa parte aqui agora não. Por quê? Como a gente ainda não trabalhou a parte de consolidação do balanço, a gente não vai trabalhar aqui com patrimônio líquido, tá? De sócios da controladora e nem aqui no caso aqui de participação de não controlador,
tá? E nem fazer aqui dentro a consolidação do balanço, não. Então, por exemplo, né? Vamos continuar aqui só com essas contas aqui. E no final você tem o valor total dessas contas, né? Logo aqui na linha de baixo, a gente tem os saldos iniciais de cada conta que estão compondo aqui o seu patrimônio líquido, tá? Então, por exemplo, né? Você vai colocar agora, né? Na linha aqui, olha, vertical, tudo aquilo que aconteceu durante o seu exercício e que movimentou o seu patrimônio líquido. Então, por exemplo, houve aumento de capital? Houve aumento de capital. Então, aqui na continha aqui de reserva aqui de capital social, você vai colocar aqui o valor do capital que foi movimentado, tá? Então, 500 mil. Nesse caso aqui, olha... Houve também, no caso aqui, olha, destinação de capital para reserva aqui de capital, reserva de lucro, tá? Mas que vocês vão ver que vai estar vindo de outro lugar, porque está diminuindo aqui a conta de reserva, né? Mas na conta de capital, a gente só tem os 500 mil. Nós tivemos gastos com emissão de ações, teve 7 mil. Então, de onde que tira que esse gasto com emissão de ação saiu? Saiu da conta de reserva de capital, 7 mil. Opções outorgadas não reconhecidas, aumentou o meu PL aqui em 30 mil. Então, eu coloco aqui o valor total do PL. Ações em tesouraria e assim por diante. E assim por diante. Por exemplo, eu tive aqui, olha, dividendos. Eu distribuí dividendos? Sim, distribuí dividendos. Então, e da onde que saiu? Da conta de lucros e prejuízo acumulado. Então, se diminuir o PL, eu informo aqui um menuzinho com esse dinheiro saindo. Se entrou, por exemplo, como um aumento de capital, esse valor entra aqui somando, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui nós vamos informando, né, para cada uma das movimentações que movimentou o PL, cada conta. No valor total aqui, quando a gente for fechar, nós temos aqui os saldos finais, né? Então, por exemplo, a conta capital social, ela iniciou com o valor de 1.500.000 e teve um aumento de 500 mil. Então, no final do exercício, a conta de capital social fechou em 1.500.000. Então, quando você fizer o seu balanço patrimonial, for lá no seu balanço patrimonial, a conta de capital social, ela também tem que ter um saldo de 1.500.000. Então, a DMPL, ela tem que bater com o seu balanço patrimonial, tá? A conta de reserva de lucro, por exemplo, 340 mil. Quando eu for lá dentro, que movimentou, né? Quando eu for lá dentro da conta de capital social, de reserva de lucro, ela também, né? Ela tem que demonstrar exatamente aqui esse valor, tá? Então, no saldo final, ele tem que bater, e quando a gente pega esses saldos finais aqui e soma, ele também tem que ser o valor total do seu patrimônio líquido, tá? Porque não faz nem sentido não bater. Se cada conta que está ali na sua DMPL, ela bate com aquilo que tem lá no seu balanço patrimonial, a soma do saldo dessas contas também tem que ser exatamente o valor total do seu PL, ok? Entendido, gente? Entendi. Beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? Praticar. Vou mandar isso aqui para vocês e já vou mandar um exercício para vocês aí fazerem, tá? Então, eu quero que vocês já comecem a fazer o exercício, tá? E na medida que vocês forem fazendo, se tiver dúvida, me chame aqui. Deixa eu já mandar o exercício. Vocês me chamam aqui, no caso, se tiver dúvida, para eu poder já ir orientando vocês. Se vocês conseguirem terminar até 8h30, a gente corrige hoje ainda, tá? Se vocês não conseguirem terminar até 8h30, não tem problema. A gente corrige inicialmente lá no... a gente corrige
na quinta-feira, no início da aula, e prossegue na aula com o conteúdo da demonstração do fluxo de caixa, e depois a gente vai ver também a demonstração do valor adicionado, tá bom? Eu vou mandar aqui também os slides, que se vocês precisarem, vocês podem consultar também, tá bom? Beleza, pessoal? Joia? Estão me ouvindo? Tudo jóia. Tá. Agora, uma outra coisa, né? Eu só não consegui ainda corrigir a prova da Amanda, né? Tem alguém que vai fazer a prova suplementar? Eu acho Queria que saber. Hã? Eu acho que tem uma pessoa que vai fazer, que comentou comigo, mas ela não está na aula agora. Tá, mas não tem problema não. Aí o seguinte, né? A prova suplementar, ela precisa ser pessoal, tem que fazer a inscrição até dia. Deixa eu ver o que a Mariana mandou aqui pra gente. Vou colocar aqui, olha, mandou no outro grupo. Ela mandou aqui pra gente, né? Que vai ser a prova suplementar. Ela vai ser no dia 3, né? Então, logo na semana que vem. E tem que fazer o requerimento até o dia 27 e pagar até o dia 29. Tá? Então, vocês Ô, fiquem espertos. professora, Oi? no caso, igual não conseguiu corrigir minha prova, eles ainda vão olhar isso. E se não der tempo de eu solicitar a prova e eu necessitar de fazer? Não, aí o seu caso é um caso à parte, né? Se eles não conseguirem resolver, aí eu vejo com a Mari o que a gente faz, porque eu estou dependendo literalmente do sistema, entendeu? Aí a Mariana, no seu caso, eu acredito que deva abrir alguma exceção, se for o caso. Ô, Amanda, Entendi. cobra também, porque tem gente que começa, por exemplo, assim, tem esse problema e custa ser resolvido. Você também cobrava a Mariana, além da Eu Gislene. estou até Isso. vendo a aula e conversando com ela. Ela pediu até para eu poder detalhar mais o que está acontecendo. Só que eu só sei o que a professora me falou, que não está conseguindo lançar a Quer ver? Deixa eu prova. até te mostrar aqui, olha. Eu já mostrei eu já falei com ela, né? Mas a sua foi a única que eu não consegui corrigir. Aí, quando eu clico na sua prova para poder corrigir, o sistema entra em loop. Então, eu tenho aqui, ó, sua prova, Amanda, né? Aguardando correção. Eu venho aqui para poder fazer a correção, corrigir, aí o sistema só fica assim, tá vendo? Ele não abre a sua prova. Entendi. Printa isso, Amanda, e manda para ela. Eu já até mandei também, sabe? Mas aí é bom se você puder reforçar, né? Que olha, eu mandei para ela hoje, né? Que você era a única que eu não consigo, que eu não consegui corrigir, tá vendo? E fica assim. Aí ela me falou que o pessoal do suporte já tá olhando e vai entrar em contato comigo, tá? Aqui, olha, eu vou te mostrar aqui. Aqui. Essa aqui é outra coisa. Lá aqui é Gislene. Sistema faculdade foi vendido para o grupo A e o suporte mudou. Entrei em contato para ver sua situação. Assim que tiver o retorno, eu te falo, tá? Então, assim, tá lá com eles vão olhar o que está acontecendo e ela vai me dar um retorno. Mas se você puder também cobrar, vai ser ótimo, né? Eu já estou até mandando, enquanto eu assisti a aula, eu já estava mandando mensagem para ela. Ela foi só pedir para me detalhar mais o que estava acontecendo. Tá. Mas não tem o que mais detalhar, né? É porque assim, foi só mesmo porque a sua, não sei por que, não tá abrindo. Eu achei que era até a minha internet, professor, porque estava com chuvão, né? E quando eu estava fazendo a prova, constantemente ficava dessa mesma forma, ficava só girando, sistema faculdade, e não prosseguia, não fazia nada. Tanto que eu fiz, aí eu fiz a burrada de não salvar o rascunho, que no alto está escrito salva o rascunho, aí eu tive que fazer tudo de novo.
Nossa, sacanagem, né? Mas é isso. Mas não preocupa, Amanda, tá? Que de maneira nenhuma você vai ficar prejudicada por causa disso, não, tá bom? Mas assim, o Tá pessoal que bom, for obrigada. fazer, né, a prova suplementar ela não vai estar muito diferente da prova da avaliação inicial, não, né? Só tem que estudar, né, gente? A prova estava fácil, a prova não estava difícil. Eu vi que vocês erraram coisa boba, né? A primeira questão, principalmente, muita gente errou por falta de atenção mesmo, né? Mas a gente Ô, também professora, teve gente que fechou a prova, né? Então, fiquei super feliz também com isso. Sim? eu vi que tinha uma questão que tinha no trabalho e tinha na prova. No trabalho, se eu não me engano, era a questão 4. Eu não fiz ela no trabalho, eu não consegui fazer e ela caiu na prova. Eu fiquei É, desesperada. pois é, exatamente. Então, assim, a prova realmente ela não estava difícil, né? Era uma prova que dava para todo mundo tirar total. Até mesmo eu vi que alguns alunos nem deixaram a maior parte da prova em branco, teve aluno também nessa situação. Então, o pessoal que for fazer a prova suplementar, né? Pode se basear, estudar, né, tanto pela atividade que eu dei anterior, para vocês se prepararem para a prova, né, e até mesmo pela prova inicial, que não vai estar nada, não vou cobrar nada de muito diferente do que a gente realmente já viu, tá? E Professora. a nota das VA, da primeira VA, você já vai colocar? Tá, vou colocar. É porque eu ainda estou corrigindo as provas, as avaliações, né? Porque assim, são várias turmas. E no caso de vocês ainda, a gente ainda tem cálculo, né? Mas as matérias Isso. que são mais teóricas, elas demoram mais para poder corrigir, é mais cansativo, né? Então, eu vou estar fechando todas as avaliações iniciais, devo fazer isso até amanhã. E aí eu vejo se eu já lanço também todas as VAs também, tá? Tá bom. Obrigada, Gislene. Nada. Então, Professora. gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar aqui a gravação, tá? A encerrar aqui a sala. Eu quero que vocês iniciem já a fazer a atividade. Até 8h30, tiver dúvida, me chame que eu tô por aqui para poder já tirar a dúvida de vocês na hora de fazer o exercício. Se vocês terminarem, a gente corrige hoje mesmo. Se não terminar, a gente corrige na quinta-feira, 7h da noite, tá? E na quinta-feira não vai ser só a correção do exercício, a gente já vai entrar com conteúdo também da demonstração do fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado, tá bom? Não vai dar, talvez não vai dar para Professora. fazer as duas de uma vez, mas pelo menos uma das outras demonstrações a gente já vai falar sobre ela na próxima aula. Professora, Sim. eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu peguei ônibus, cheguei tarde aqui, porque choveu. Eu queria entender que aula é essa na quinta-feira. Porque, olha, o que eu estou combinando aqui com o pessoal? Na segunda-feira que vem, dia 1º, vai ser recesso. Então, nós não teríamos aula na semana que vem. A Então, eu gente não está quero ficando deixar vocês preocupado, né, com a prejudicados e plataforma. nem eu ficar com o conteúdo atrasado, né? Então, como eu sei que vocês não têm aula na quinta, eu propus, né, transferir essa aula da segunda para a quinta. Porque, como eu tenho disponibilidade também, eu não me importo de dar aula para vocês na quinta, Entendi, professora. tá? Aí, o seguinte, eu acho que vocês também não têm aula na terça, né? Se eu não me engano. É terça e quinta? Terça, Eu acho que é não temos feriado. aulas. Mas terça-feira que vem é feriado. Mas eu falo o seguinte, né? Eu tenho qualquer coisa. Se vocês não puderem nessa quinta, se for amanhã também eu posso, não tem problema. Fica a critério de vocês, ou na quinta ou amanhã. Eu prefiro quinta. Aí fica... pode ser na quinta também, sem problemas. Na manhã ou quinta, tranquilo. Então, beleza. Então, vamos manter a quinta, porque na semana passada também a gente se encontrou na quinta, né? E aí eu acho que fica bom para todo mundo. Tá bom? Professor, Sim. essa prova suplementar a gente tem que fazer a partir de quantos pontos? Eu esqueci, eu tô com a cabeça tão ruim, né?
A prova suplementar é como se fosse a avaliação inicial, né? É uma prova também valendo 30 pontos. E ela vai ter mais ou menos a mesma configuração da prova inicial, né? Ela tem, vão ser também 6 questões normal, como foi. Não, eu tô falando assim, é porque tem que ter tirado quanto, e aí a gente precisa fazer essa prova. Porque eu não preciso dela, não. Não tem uma nota para poder fazer, né? A prova suplementar é para quem quiser fazer. Ela vai perguntar na média. Ela vai substituir a sua menor nota. Então, por exemplo, você tirou 5 na prova inicial. Aí você foi e fez a prova suplementar e tirou 25. Aí sua nota de prova inicial vai ficar como 25. Entendeu? Ou vamos supor, eu quero fazer a prova suplementar porque eu tirei 18, tá? Aí você tirou 18. Você fez a prova suplementar e tirou 5. Você vai permanecer com a sua nota como 18, tá? Porque ela vai ou mantém a sua maior nota ou substitui pela a sua maior nota, no caso, se você tiver tirado menos na prova inicial. Tá. Porque depois que a gente saiu lá da faça e fui para a família, eu nunca fiz prova suplementar. Entendi. Mas aí, para mim, aqui ela vai funcionar desse jeito, tá? Eu vou considerar a sua maior nota entre a avaliação inicial e a avaliação suplementar. Então, qualquer pessoa pode fazer a avaliação suplementar. Quem quiser fazer, pode fazer. As outras notas você ainda vai lançar, né? Você está falando de quê? Da VA? Da VA eu vou ainda. Então tá. Tá? Das VAs eu vou lançar. Tá, joia. Tá bom? Mas quem tirou, gente, nota mais baixa, né? Se fosse eu faria. Porque vocês ficam mais tranquilos mais pro final do semestre, né? Mas aí fica a critério de vocês, né? Que vocês que vão decidir se farão ou não. Não, você tirar notinha mais ou menos nessa, acho que na outra eu assumo. Não vou perder dinheiro. Então tá. Então tá jóia, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem aqui. Tá jóia. Obrigada. Por nada. Tchau. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite, gente.